Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Legale. Obrigado por você estar aí nos acompanhando, muito contente, muito feliz pela oportunidade e honrado de poder falar com vocês hoje sobre um assunto que é a minha paixão. Eu adoro falar de contabilidade. É a minha formação há mais de 20 anos, né? Há 20 anos atrás comecei a trabalhar no escritório de contabilidade na cidade de Itaquaquecetuba. Depois fiz o curso técnico em contabilidade, consegui o meu registro, porque à época conseguia, né? A gente podia, era permitido a habilitação profissional como técnico em contabilidade. Posteriormente fiz bacharelado, enfim, todas as minhas especializações que daqui a pouquinho eu vou contar. Claro, antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Daniel Balck, venho aqui para falar desse assunto, como eu disse para vocês, de extrema importância, e principalmente para a classe, né, de advogados, porque muitos advogados não têm o menor conhecimento ou nem sabem para que serve a contabilidade. Aliás, não só os advogados, né, outras classes também. Eles acabam pensando, contabilidade, será que é de comer? Não é de comer, não. A gente vai explicar aqui para que serve, há quanto tempo existe. Então a gente vai falar desde a história, lá atrás, né, onde tudo começou. Nós vamos falar da evolução da contabilidade, nós vamos falar da contabilidade moderna, dos relatórios que são apresentados, o que o fisco obriga, o que o fisco não obriga, enfim. Vamos comentar tudo hoje aqui nessa videoaula, tá? É muito importante, não saia daí, porque vai ser uma coisa muito didática, vai ser muito bacana, porque nós vamos falar de contabilidade para não contador. Né? Aliás, o título da videoaula é esse, né? Contabilidade para não contador. E por que tem esse título? Porque nós vamos falar de uma forma bem simples, bem tranquila, né? Para que vocês possam entender e entrar nesse universo da contabilidade. E aí, obviamente, posteriormente, a gente vem com outras videoaulas, né, com um enfoque um pouquinho mais avançado, né, e para vocês entenderem essa evolução e aí, enfim, montar peças contábeis, entre outras coisas. Se vocês estiverem interessados, tá, ao fim dessa videoaula, procure a Secretaria do Legale, que a gente vai disponibilizar outras videoaulas, outros cursos, enfim, o Legale entrando no mundo contábil. Como eu disse, eu vou me apresentar. Galera, meu nome é Daniel Balck, sou contador com especialização em auditoria e MBA em gestão de risco e compliance pela FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Além disso, sou técnico em transações imobiliárias, formado pelo EBRAE do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Eu tenho experiência na área de gestão de risco, governança corporativa, auditoria interna e compliance, auditoria contábil e operacional. Hoje eu sou o diretor de uma empresa com 3 segmentos, na área de consultoria, na área de contabilidade e na área imobiliária também. Como eu disse, há 20 anos atuo na área contábil e a partir desse momento vou introduzir vocês na área, na vida contábil, e espero que vocês gostem e também multipliquem isso, compartilhem nas redes sociais, enfim. Isso vai ser muito bacana e uma matéria super importante. Vamos lá? Começando. Bem, para a gente desvendar esse universo da contabilidade, a gente precisa dizer o que é a contabilidade. Vocês devem estar se perguntando aí o que é contabilidade, e é muito difícil a gente poder, em palavras, né, expressar todo o universo contábil. Afinal de contas, a contabilidade é um universo muito grande, muito grande. Ele abrange várias áreas da empresa, né? Não é só o famoso débito e crédito, que alguns já devem ter escutado. Não é só isso, não. É muito mais do que isso. É uma ferramenta poderosa, poderosíssima, não só de controle, mas também para que nós tenhamos dentro das empresas uma gestão eficiente e eficaz. Bom, eu tenho aqui um contexto, né, contextualizando a contabilidade. É a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio, o conjunto de bens, direitos e obrigações das entidades, qualquer pessoa física ou jurídica que possua um patrimônio. Então, vamos lá, galera. Seguinte, vou até colocar aqui, ó, na lousa, tá? É um conjunto que tem por objetivo, né, ou seja, através de uma técnica, o objetivo de mensurar e controlar bens, direitos e obrigações de forma qualitativa e de forma quantitativa. Então, essas informações, elas serão
buscadas e tratadas com qualidade e também não vamos esquecer da quantidade. Isso é muito importante, tá? Não se esqueçam. A contabilidade, ela não é só feita para pessoa jurídica, para empresa. Lembrem-se, pessoa física somos nós, né? Seres humanos, pessoas contribuintes, né, que pagam imposto de renda. Pessoa jurídica, tá? São as empresas, né? Possuem o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Pessoa física CPF, pessoa jurídica CNPJ. A contabilidade, ela não é só para controlar o patrimônio das pessoas jurídicas das empresas, mas também é utilizado, as suas técnicas, né, são utilizadas para controlar as pessoas físicas, né, o patrimônio das pessoas físicas também. Nós fazemos contabilidade dentro de casa. Sim, nós fazemos. A partir do momento que você, se for assalariado, recebe o teu salário, marca lá, né, na agendazinha, todas as contas que você tem que pagar, né? Então você recebe lá um X mil reais lá por mês. E aí você vai lá, ó, eu tenho que pagar a compra do supermercado, conta de luz, água, telefone, entre outros, né? Isso já é o princípio da contabilidade, tá? Então você já está fazendo, né, o tratamento dessas informações de forma qualitativa e quantitativa. É claro que essa técnica é uma técnica muito simplória. Obviamente, nós vamos verificar aqui que existem técnicas muito mais apuradas hoje para o tratamento dessas informações. Porém, entretanto, lá no passado, bem no passado, nós vamos verificar que tudo se iniciou dessa forma. O ser humano viu a necessidade, né, de se controlar, né, de se verificar a entrada e saída, né, não só de bens e direitos, mas também o cumprimento das obrigações, ou seja, os pagamentos, não é isso? Então eu só não quero que vocês esqueçam aqui, no quadro, gente, eu coloquei aqui, ó, bens, direitos e obrigações, tá? Só não gostaria que vocês se esquecessem disso, porque é o conjunto dos bens, direitos e obrigações que iniciamos a contabilidade. Então vamos lá, vamos seguir adiante? Olhando aqui, olha só que legal, que bacana, né? Eu até fiz aqui, né? Coloquei um quadrinho, espero que vocês consigam ver aí, né? De uma figura medieval, tá? Né? Um desenho medieval que eu peguei na internet, né? E um barbudinho perguntando para o carequinha quanto custa, né? Então, a partir daí, a gente já verifica a necessidade, ou seja, o carequinha aqui, ele tem um produto, né? Que ele quer ofertar, oferecer ao barbudinho. E o barbudinho, obviamente, pergunta quanto custa, o que vai ser, como vai ser, né, para que ele consiga adquirir esse produto. Na época, nós não tínhamos dinheiro, né, não circulava dinheiro. Porém, nós tínhamos outras formas, né, que eram utilizadas no lugar da moeda, como ouro, ou até mesmo troca, né, troca de animais, enfim, que era muito comum à época, tá certo? Voltando aqui para o nosso slide. Bom, olha que interessante, a origem da contabilidade está ligada à necessidade de registros do comércio. Tá? Então, o primeiro lance, aí, a primeira necessidade do ser humano, né, do homem moderno, foi justamente o início da comercialização. Então, veja, o registro do comércio foi que startou aí a necessidade de se pensar em controles. Há indícios, olha só que legal, gente, de que as primeiras cidades comerciais eram dos fenícios. Então, a gente remete isso a muito, mas muito tempo atrás. Olha só, fenícios aqui, olha, você bota tempo nisso aí, tá? A prática do comércio não era exclusiva destes, sendo exercida nas primeiras cidades da antiguidade. Então, lá atrás, bem lá atrás, surgiu os primeiros registros contábeis. E era muito interessante, porque naquela época, né, não tinha, obviamente, como hoje, papel, caneta ou mesmo um computador com sistema. Mas eles tinham algumas técnicas, e aí a gente passa para o próximo slide aqui, que é bem interessante, porque nós vamos falar, até peguei também uma figura, né, ilustrativa aqui, da Babilônia, né? E a gente tem registros da Babilônia antiga, olha que legal, a Babilônia, para quem não sabe, até é bíblico, né, cita-se, né, a Babilônia na Bíblia, era um povo que se conquistava, né, que conquistava outros povos, né? Eles eram conhecidos por invadir outros povos, né, enfim, e conquistar as suas riquezas através dessas invasões. Pois bem, eles também tinham a necessidade, obviamente, de controlar, né, todo o ouro que pegava das outras civilizações que eles invadiam, animais, entre outras coisas. E se verificou que nessa história eles tinham tabuinhas de barro. Olha só que interessante, gente.
Com essas tábuas de barro, eles acabavam anotando todos os controles de entrada e saída, claro, de uma forma muito rudimentar, mas todas as entradas e saídas, né, de patrimônio que tinha, né, no Império. Isso é muito interessante. Aí, olha só que legal. Eles eram um povo, para a época, né, eles eram um povo bastante desenvolvido, né? E aí a atividade de troca e venda dos comerciantes, né, semíticos requeria o acompanhamento, aí voltando, né, o povo semítico, requeria o acompanhamento das variações de seus bens, quando cada transação era efetuada. As trocas de bens e serviços eram seguidas de simples registros ou relatórios sobre o fato. Mas as cobranças de impostos na Babilônia, a gente já está falando da Babilônia, já se faziam com escritas, embora rudimentares, como eu disse a vocês. O escriba egípcio contabilizou os negócios efetuados pelo governo de seu país no ano de 2000. Olha só que legal, gente, 2000 antes de Cristo. Nós temos registros contábeis há 2000 anos antes da era cristã. Isso é muito interessante, muito bacana. E o legal, o Império Babilônico, ele era tão avançado à época que ele cobrava impostos, ou seja, ele já tinha uma sistemática, né, os governantes tinham uma sistemática para manter o Estado, né, para manter o rei, enfim, o imperador, então eles mantinham o sistema tributário. Com esse sistema tributário, mais ainda se criou a necessidade de uma contabilidade mais apurada. Muito legal isso, né? Continuando. Para quem achou que a contabilidade aconteceu no ano passado, olha só. Idade Média, olha só que bacana. Na Idade Média, ó, no período medieval, diversas inovações na contabilidade foram introduzidas por governos locais e pela igreja. Mas é somente na Itália que surge o termo contabilità. Então o termo contabilità, tá certo? Surgiu na Itália no período medieval. E o mais interessante, se vocês notarem aqui, os governos, né, que faziam os cálculos contábeis, principalmente pela cobrança de impostos, mas começou a igreja, à época, né, começou também a utilizar de artifícios, né, de técnicas contábeis para a contabilização dos seus dízimos, enfim, de todas as arrecadações que a igreja fazia à época. Isso é muito interessante, porque quando a igreja começa a fazer uso, a prática da contabilidade que os governos, né, os reinos já faziam, né, ela começa a ficar mais avançada ainda. É bem interessante. Tanto é que nós vamos ver logo aqui na frente, tá, que a metodologia que é utilizada até hoje, tá, para o lançamento contábil, foi justamente inventado, foi justamente feito, né, por um frade. É isso mesmo, foi feito por um frade ligado à Igreja Católica. Vamos lá, continuando. Olha só, tá bem legal, não tá? Podemos resumir, olha só, isso é bacana. Ó, podemos resumir a evolução da ciência contábil, né, da seguinte forma. Então nós temos 3 núcleos aí que a gente pode dizer. Ó, contabilidade do mundo antigo, contabilidade do mundo moderno, tá certo? E a contabilidade do mundo científico. Então a gente tem essas 3 vertentes, né? Essas 3 separações aqui para melhor qualificar, né, a evolução contábil. Então, falando da contabilidade do mundo antigo, período que se inicia com as primeiras civilizações, como nós falamos, né, e vai até 1202 da era cristã. Olha que bacana. Quando apareceu o Liber Abaci, da autoria Leonardo Fibonacci e Pisano, tá certo? Então essa foi a primeira obra, vamos dizer assim, literária, né, que dizia que se tratava, né, que tratava da contabilidade dos registros, enfim, que aconteciam à época. Depois a contabilidade do mundo medieval, período que vai de 1202 da era cristã até 1494, quando apareceu Tratatus de Computus et Scriptus, contabilidade por partidas dobradas. Isso que eu gostaria de tratar com vocês. Olha, contabilidade por método de partidas dobradas de Frei Luca Pacioli, tá? Olha só a publicação, 1494. Então, um artigo, gente, que bacana. Luca Pacioli, tá? Que ele é um frei, né? Publicou em 1494 um artigo sobre partidas dobradas. Vocês sabem o que significa isso? Significa que o método das partidas dobradas, criado por Luca Pacioli em 1494, é utilizado até hoje. Até hoje. Foi ele, ligado à Igreja Católica, tá, que formou
ao método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas consiste nada mais, nada menos do que você fazer a apuração por débito e crédito. O que ele descobriu à época? E aí foi a matéria, né? Foi o motivo da matéria dele. Para cada débito, existe um crédito com o mesmo valor correspondente. Sempre será assim. Então, para que você faça o controle contábil, sempre pense que para cada débito existe um crédito com valor correspondente. Aí você, no conforto do seu lar, que está me assistindo, ou então no seu trabalho, enfim, você deve estar se perguntando, esse professor está falando para cada débito existe um crédito com valor correspondente, mas, poxa vida, débito bancário, crédito, eu não estou entendendo. Olha, a metodologia utilizada na contabilidade não é a mesma metodologia que é utilizada e que você está habituado, tá, no seu extrato bancário. Débito, no caso do banco, significa que está saindo dinheiro, tá certo? Sai dinheiro da sua conta. Crédito, está entrando dinheiro na sua conta. Quando nós falamos débito e crédito contábil, nem sempre significa isso. Nem sempre significa que débito sai e crédito entra. Pode ser o contrário, dependendo de como vai ser feita a operação. E aí eu vou te dar um exemplozinho só para vocês entenderem melhor isso que eu estou dizendo. Então falamos de débito, falamos de crédito. Perfeito, muito bem. Vamos imaginar que eu comprei um automóvel à vista. Comprei um automóvel à vista, muito bem. Se eu comprei esse automóvel à vista, significa que, muito provavelmente, eu utilizei o quê? Dinheiro, tá certo? Se eu utilizei dinheiro e existe o carro, opa, dois elementos aí. Então faz sentido o que o Luca Pacioli falou no método das partidas dobradas. Se para cada débito existe um crédito de valor correspondente, para eu adquirir o carro, eu preciso ter o dinheiro para adquirir esse carro. Esse carro custa 40 mil reais. Pois bem, eu tenho que ter 40 mil reais para adquirir esse carro. Ah, mas, até apertei aqui, desculpem, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu apertei demais. Mas, só para vocês entenderem. E, professor, se eu não tiver dinheiro, né, o que acontece? Porque nós estamos falando aqui que você está falando que tem o carro, vai comprar com dinheiro. E se eu não tiver dinheiro? Bom, então você, a partir daí, vai adquirir uma dívida. Se você adquirir uma dívida, também tem dois elementos. O carro e a dívida que você adquiriu. Ou seja, a Bíblia, a prestação, né, o carnê normalmente de 60 parcelas. Dois elementos envolvidos que também devem ser contabilizados. Pois bem, voltando aqui, olha, débito então e crédito. O que eu vou debitar e o que eu vou acreditar? Nesse caso, esse débito aqui, tá? Eu vou contabilizar o carro, o veículo. E aqui eu vou creditar o dinheiro, ou normalmente o caixa, né? A gente, na contabilidade, a gente faz, né, a mensuração de dinheiro através de uma conta chamada conta caixa, tá certo? Aí vocês estão verificando aqui, o débito é de algo que está entrando e o débito bancário é de algo que está saindo. Que loucura! Mas o débito na contabilidade nem sempre significa que está saindo. Pode ser que ele esteja entrando, né? Um patrimônio, um bem que entre para você, que você esteja adquirindo. Isso aqui, gente, isso aqui é só para vocês terem uma noção da diferença entre débito e crédito bancário e débito e crédito contábil. Mas ao longo, né, daqui dessas aulas, a gente vai tratar um pouquinho melhor, mais profundamente, né, com relação a como é que eu fiz isso aqui, como é que eu cheguei no débito de carro e crédito de caixa. Então fiquem tranquilos, fiquem calmos. E, obviamente, nas próximas aulas, nós vamos falar de metodologia mais avançada, tá certo? Para que vocês consigam mensurar, né, o que vai a débito e o que vai a crédito dentro de um controle contábil, tá certo? Vamos lá. Então a gente falou de Luca Pacioli, 1494, né? Enfatizando sempre que a teoria contábil do débito e crédito, tá certo? Vem dessa época. Vamos falar da contabilidade do mundo moderno. Na contabilidade do mundo moderno, período que vai de 1494 até 1840, com o aparecimento da obra La Contabilità Applicata alle Amministrazioni Private e Pubbliche,
da autoria de Francesco Villa, premiada pelo governo da Áustria, obra marcante na história, né, da contabilidade. Então é uma obra muito interessante que trata da aplicação da contabilidade. Então é o primeiro, né, registro, vamos dizer assim, da aplicação da contabilidade na administração. Olha que bacana. Então já naquela época se preocupava não só, obviamente, em fazer os registros do que acontecia, né, naquele momento, se eu estou comprando, se eu estou vendendo, enfim, mas como aquilo se aplicaria na administração do patrimônio, né? Então, o que dessa venda se resultaria, né? E a partir daí, como ficaria, né? O que aconteceria, né? Então essa obra foi bastante importante, surgindo também na Itália, né? E foi muito importante porque a partir daí começou-se a se preocupar como, né, a partir das origens de registros contábeis, como isso, né, iria se encaixar na administração. E não só na administração privada, também na administração pública. Então, os governos começaram também a se utilizar de técnicas, tá, para fazer os controles. A princípio, os controles que eles queriam fazer eram controles tributários, né, controles de arrecadação, né, de impostos. E, posteriormente, também controle patrimonial público, tá certo? Bom, dando sequência aqui, a gente chega na contabilidade do mundo científico, né, que é nosso período agora, né? Se inicia em 1840 e vem evoluindo até hoje. E é interessante tratar da contabilidade do mundo científico, porque começa a partir daí, em 1840, né, de uma forma bem assim, engatinhando, mas principalmente após o período de 1950, 1960, né, onde o nome, né, contador é adotado, porque até então se falava, principalmente aqui no Brasil, né, se falava guarda-livros, né, e aí começaram a surgir efetivamente as escolas de contabilidade, porque antes disso eram escolas de comércio, né, que se tratava. Então o contador era guarda-livro e o curso de ciências contábeis, né, era o curso de comércio, era a escola de comércio. Por isso que a FECAP, que eu sou alvarista, né, sou formado na FECAP, é Fundação Escola de Comércio, né, porque o início lá atrás, em 1902, quando ela foi fundada, tratava-se, né, ciências contábeis, tratava-se como escola de comércio. A partir dos anos 50, 60, começou a mudar então a nomenclatura. Houve também a lei de 1945 que regulamentou a profissão contábil, né, do contador, e aí começou-se a dar um enfoque um pouco mais diferenciado. Inclusive, né, tratando de formas, os contadores, né, como pesquisadores, né, e não só operadores, né, da contabilidade, mas também pesquisadores, né, formadores de opinião científica, que fazem com que se verifique novas práticas, né, que melhorem o controle e a eficiência, né, de gestão, aliando aí a contabilidade junto com a administração, seja da empresa, seja da iniciativa do poder público, da iniciativa privada ou do poder público. Bom, falamos até aqui, galera, da história da contabilidade, né? Então, bacana, eu espero ter surpreendido vocês com essas informações que trouxe, né? Porque é muito bacana, eu gosto, assim, eu falo de contabilidade com ânimo, com uma, sabe, porque é algo que me motiva, né? Como eu disse, são 20 anos, né, de profissão, e eu me sinto muito à vontade, muito feliz de falar, né? Infelizmente algumas pessoas falam, mas o contador vai acabar, agora vai ter um sistema ultramoderno aí que vai fazer a contabilização e aquela coisa toda. Aliás, não só contador, né, mas se fala que vai acabar com várias profissões aí, até advogado diz que vai acabar, não vai precisar mais, né? Engenheiro, enfim, que as máquinas vão fazer, a revolução das máquinas, né? Balela. Todas as profissões sempre vão existir, até porque nós precisamos empregar capital intelectual. As máquinas não fazem nada sozinho, não existe um sistema que faça sozinho, sem, obviamente, a intervenção do homem. Toda a expertise, toda a evolução vem daqui, vem do cérebro. Impossível pensar que qualquer profissão acabe, né? Muito pelo contrário, nós vamos evoluir. E cada vez mais, né? Não só o contador, estou falando hoje, né, porque o tema do curso é contabilidade, mas outros também vão evoluir no sentido de investir e empregar mais capital intelectual. Não se esqueçam disso. Bom, vamos falar aqui o seguinte, ó, de demonstrações contábeis, tá?
E os aspectos gerenciais também que elas podem ter. Porque assim, muito se fala, gente, que a contabilidade, mas a contabilidade ela existe por causa do governo. O governo exige, né? Ele quer saber o que acontece na empresa e por isso que ele exige a contabilidade. Não é bem assim. O governo, obviamente, quer saber a parte dele, quer que as empresas ou as pessoas físicas, né, prestem contas. É óbvio, né, para ter um controle maior e melhor da arrecadação. Isso não tenha dúvida. Mas não é só por isso, não. A contabilidade tem um papel importantíssimo, fundamental para a tomada de decisão. Não só para os controles, né, mas também para a tomada de decisão. Para um planejamento estratégico. Como que a empresa vai, né, trabalhar nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? O que vai ser realizado, né, a curto prazo, a longo prazo. O que vai ser exigido a curto ou a longo prazo. Então a contabilidade tem ferramentas que auxiliam, né, o gestor a fazer esse pensamento, a programação, lembrando que é obrigação da empresa, né, um dos conceitos principais e fundamentais de qualquer empresário ou administrador, garantir a perenidade dela. Porque se o administrador não tem responsabilidade na gestão, ele obviamente vai fazer com que a empresa feche. E isso é considerado crime, irresponsabilidade, malversação do dinheiro dentro da empresa é crime e ele vai ser punido por isso. Por isso, a contabilidade é importante, a utilização dela é fundamental, tá certo? Bom, voltando aqui, olha só. Eu separei algumas coisas aqui na nossa aula para vocês entenderem um pouquinho do que a contabilidade, quais são, né, as ferramentas que ela usa, que ela utiliza, né, para poder demonstrar, né, aos usuários da informação, e eu gostaria de frisar isso, gente, usuários da informação, quem utiliza a contabilidade, né, são usuários da informação, por isso que eu costumo dizer que o contador, não só o contador, claro que o advogado também, enfim, mas o contador especificamente, porque nós estamos tratando desse assunto, é profissional da informação, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele dá a publicidade, né, a quem é de direito, a quem precisa se utilizar dessa informação, ele dá a publicidade da atual situação do patrimônio da empresa, né? Se ela está com saúde ou se ela não está com saúde, se de repente ela está um pouquinho, né? Está meio bambeando, enfim. Então, qual é, né, dentro do mercado, como ela está seguindo, né, os caminhos dela? Quem vai dar toda essa tradução, quem vai dar essa publicidade, como eu disse, é o contador e as ferramentas, né, e os relatórios. Primeiro relatório que a gente verifica aqui, ó, balanço patrimonial. E é interessante, gente, porque veja só, eu fiz questão de frisar aqui, ó, se vocês olharem, tem a visão contábil e a visão gerencial. Por que eu coloquei visão contábil e visão gerencial? Porque a contabilidade, ela pode ter 2 viés. O primeiro, que é o contábil, mesmo propriamente dito, linguagem técnica, tá? Através das normas brasileiras de contabilidade, através do Código de Ética do Contador, através da legislação pertinente, Código Civil, a Lei 6.404, a Lei 11.938, enfim, eu posso ficar até amanhã dizendo aqui as legislações, né, pertinentes, né, para que a gente tenha uma visão contábil, ou seja, a prestação de contas, né, não só para o governo, mas também ferramenta utilizada na administração. E a visão gerencial. A visão gerencial não é que ela é menos técnica do que a contábil, muito pelo contrário, é tão técnica quanto. Porém, o enfoque dela é diferente, ele é mais administrativo, tá, do que propriamente contábil. Então, são as ferramentas da contabilidade sendo utilizadas e adaptadas para a gestão da empresa. Então, todo relatório contábil vai sempre ter 2 visões. A visão contábil, propriamente dita, técnica, e a visão gerencial, técnica também, mas muito mais voltada para a administração da empresa. Então não se esqueçam, balanço patrimonial. Segundo, demonstração do resultado do exercício, DRE. Esses 2 relatórios aqui, ó, anuais. Depois, demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. Isso é muito importante. Demonstração dos fluxos de caixa. Demonstração do valor adicionado. Notas explicativas. Pareceres e relatórios e os controles internos como garantia da veracidade da informação.
Esses controles internos, eles são importantíssimos porque os usuários da informação, né, ou mesmo os leigos que pegam aqueles balanços que são publicados em jornais e eles ficam pensando assim, mas é baseado em que o profissional coloca essa informação? Né? Há uma dúvida, obviamente uma dúvida. Então esses relatórios auxiliares fazem a amarração nos dois principais aqui, nos dois primeiros, tá? Justamente para dar lisura à informação que a empresa está prestando, tá? À população e ao governo. Então tanto os pareceres quanto as notas explicativas e os controles internos são ferramentas para fiscalizar a confecção e como foi lançado o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. E claro, empresas que investem em bolsa de valores, que chamamos de capital aberto, além de tudo isso, também tem que passar anualmente pela auditoria contábil. Isso é obrigatório, né? A CVM, né, obriga as empresas a passarem pela auditoria. Então, terem pareceres de auditores atestando todos, né, os movimentos contábeis que foi feito, tá bom? Continuando, o que os tópicos anteriores podem ter em comum e que serve como elemento primordial? Bom, os acontecimentos ocorridos em uma empresa geram informação. E olha só que legal, cada informação que gera, né, ela vai ter um reflexo no patrimônio, fundamentalmente, não tem jeito, né? Ela tem um fato administrativo, que é comprar, vender, pagar ou receber. E o que não tem, né, reflexo no patrimônio é um ato administrativo. Contratar, demitir e visitar clientes. O que significa isso? E é importante que vocês tenham noção da diferença entre ato e fato contábil. Ato e fato. Olha só. Quando nós falamos de fato, reflete no patrimônio. Então, o fato é algo relevante que eu preciso registrar na contabilidade. Vou pagar uma conta, é um fato. Vou comprar um carro, é um fato. Vou pagar impostos, é um fato. Vou pagar funcionários, é um fato. Isso é obrigatório registro na contabilidade. Não se esqueçam, ato contábil ou ato administrativo, sem reflexo no patrimônio. Ah, vou confeccionar então um contrato. Eu não preciso registrar na contabilidade, não vai ter uma movimentação no patrimônio. Ah, eu vou visitar um cliente. Então, o que não vai gerar algo econômico, né, ou que vai modificar o patrimônio, não precisa ser registrado na contabilidade, mas vai ser registrado, obviamente, senhores, em outros departamentos a quem é de direito. O contrato, por exemplo, no departamento jurídico. Então, é um ato e não um fato. Só se registra na contabilidade fato. Ficou claro? Continuando. Quando a gente fala da informação, né, as características do fato administrativo, ou seja, quando a gente fala fato administrativo, aquilo que vai gerar, né, o registro contábil. Então, lembrando sempre, desde quando nós começamos lá a falar da contabilidade, que ela faz a identificação das variações patrimoniais de forma quantitativa e qualitativa. Lembram-se disso? Olha eles aqui de novo, ó. Informação qualitativa, quantitativa. Então, todo fato, vocês vão reparar que quando ele é gerado, vai ter quantidade e vai ter qualidade. Qualidade para gerar o fato, quantidade para registrar o valor. Sistemas de informação. Os sistemas de informação são baseados na contabilidade em coleta, registro, confirmação, consolidação e análise. Senhores, coleta, busco o documento. Depois, registro. Faço o registro no livro, né? No livro diário, enfim, no documento contábil. Confirmo. Eu verifico que se aquele documento ao qual originou o registro, ele efetivamente é um documento válido. Ou seja, uma nota fiscal, por exemplo. É uma nota fiscal? Então é um documento válido. Ah, é um recibo de pão. Não é um documento válido, então não pode dar base. Só vai gerar fato se houver um documento comprobatório desse fato. Depois, a consolidação, ou seja, a juntada dessas informações para a feitura dos relatórios. E a gente junta tudo isso aí para saber, basicamente, se a empresa teve lucro ou prejuízo. E
A análise ela é importante para se verificar se todo esse processo foi feito de forma correta. Informações para quem? Bom, basicamente eu disse para vocês que as informações eram utilizadas, né, para o usuário. Muito bem, quem são esses usuários aqui? Ó, proprietários, fornecedores, governo, bancos, investidores, clientes, sindicatos, outras pessoas que se sintam, né, interessadas, né, pela informação que a empresa ora está dando. Quem pode ser outras pessoas, professor? É simples. Se a empresa investe na Bolsa, por exemplo, né, ela coloca a disponibilização, ações na Bolsa de Valores, eu, se sou investidor e comprei ações dessa empresa, também sou usuário da informação e eu vou querer saber o que é que está acontecendo. Tá bom? Continuando. A empresa precisa de um sistema de informações que seja aceito por todos os usuários dessa informação. Como esses usuários pertencem a uma célula social, a própria sociedade determina os padrões desse sistema, através de normas, leis, regulamentos. Código Comercial, Código Civil, Código Tributário, Lei das SAs. Esse sistema de informações válido para toda a sociedade daqui a pouco eu falo, mas antes de eu falar o que só não se esqueçam também de uma coisa que eu gostaria de frisar e deixar claro para vocês, e vou anotar, ó, IFRS, tá? Não vou me aprofundar, mas só vou explicar que o IFRS é um sistema de informações consolidado, tá certo? Que em todos os lugares do planeta, exceto nos Estados Unidos, né, existem, e é uma formação, tá, dessas informações contábeis, que se eu estiver no Brasil e faço a formatação através do IFRS, os relatórios voltados ao IFRS, se uma empresa ou um usuário ele vai entender. Se ele estiver um outro profissional na França, também irá entender. Então, é como se eu tivesse formatado essa IFRS para que o mundo entenda as informações contábeis. E eu disse exceto Estados Unidos, porque os Estados Unidos são o único país no mundo que ainda não praticam o IFRS, tem uma metodologia própria lá, tá certo? De informação. Bom, vamos seguir? A contabilidade possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente do patrimônio. Livro de registro da informação contábil. Então é isso que eu estava dizendo, o sistema de informação válido para toda a sociedade é o livro de registro da informação contábil. Então, qual é o livro? Livro diário, livro razão, balancete. Excetuando o livro diário e o livro razão, que são escriturados diariamente, o balancete é um relatório mensal. E esse relatório mensal, chamado balancete, ele acaba também desencadeando a feitura do balanço patrimonial, que é anual, da demonstração de resultado do exercício, do DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, do demonstrativo de fluxo de caixa e por aí vai. Tá? Então, os livros de registro contábil, tá, são a ferramenta que a sociedade exige e pede para que dê validade a todas essas informações. Não se pode registrar nada nos livros contábeis sem que documentos idôneos comprovem a veracidade do registro. Então, uma auditoria contábil, por mais simples que ela seja, a primeira coisa que ela vai identificar se os documentos que geraram aqueles registros são documentos idôneos, não são documentos falsificados ou documentos que não valem como prova. Como eu disse, a diferença entre uma nota fiscal, por exemplo, e um recibo de papelaria, um recibo em papel de pão. Tá? Isso não pode ser registrado. Olha só, informação é um fato contábil. Ela fica aqui processada, torna relatórios padronizados para tomada de decisão. Isso tudo faz parte de um sistema que chamamos de sistema contábil para que os usuários façam a utilização dessa informação, incluindo a gestão da empresa. Demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, que são a mesma coisa, é importante salientar, viu?
Demonstração financeira, demonstração contábil. Muita gente pensa assim, eu vi ali no jornal, está escrito demonstração financeira, então não tem nada a ver com a contabilidade. Balela, tem tudo a ver, é a mesma coisa, tá? Bom, vamos lá. Demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis são relatórios elaborados com base na escrituração mercantil mantida pela empresa, né? Dentro dos livros que nós já falamos aqui até agora. Tem a finalidade de apresentar aos diversos usuários da informação, né, principalmente de natureza econômica e financeira, relativas à gestão do patrimônio ocorrida durante um exercício social. Exercício social, gente, só para a gente entender direitinho, corresponde ao dia 1º de janeiro de um ano e vai até 31 de dezembro deste mesmo ano, tá? Exercício social, né? Ou seja, a contabilidade, ela é iniciada no primeiro dia do ano e findada, terminada no último dia do ano. Então, continuando aqui. As informações de ordem econômica dizem respeito ao fluxo de receitas e de despesas, evidenciando os lucros ou os prejuízos. As informações de ordem financeira referem-se ao fluxo de caixa, entradas e saídas de dinheiro. A contabilidade não gera só controle financeiro. O controle financeiro é obviamente controlado, né? Enfim, cuidado pelo relatório chamado fluxo de caixa. Mas a contabilidade ela é muito mais ampla, ela não vai só se preocupar se entrou ou saiu dinheiro, mas se houve alterações, né? Como, por exemplo, para vocês entenderem melhor, existe uma coisa chamada depreciação. Então, um veículo, quando você compra, vamos imaginar um veículo, sai da concessionária custando 40 mil reais. Imaginem um mês depois. Um mês depois, esse veículo vai custar 40 mil reais? Não. E um ano depois? E 2, 3, 4 anos depois? Quanto efetivamente esse veículo ele custa? Então, assim, efetivamente, não circulou dinheiro. Mas eu tenho que contabilizar a depreciação, ou seja, ele valia 40 mil e agora vale 20 mil, supondo. Ele vale 20 mil. Então, a contabilidade também vai acompanhar, né, essa perda, né, de valor, né, agregado do produto, do carro nesse caso, tá? Então, quando nós falamos em contabilidade e falamos, por exemplo, na questão de variação patrimonial, um exemplo clássico é esse, é a da depreciação. Um patrimônio, seja máquina ou qualquer outra coisa, que a empresa tem e perde valor com o tempo. Eu tenho que controlar isso também, tá? Então, não é só a entrada e saída de dinheiro como alguns pensam, não, tá certo? Vamos falar especificamente do balanço patrimonial agora, gente. O balanço patrimonial, vou falar um conceitozinho bem bacana que talvez fique mais claro para vocês. É a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente, sempre, né, dessas duas formas, a contabilidade ela atua sempre de forma qualitativa e quantitativa, numa determinada data, o patrimônio e o patrimônio líquido da entidade. Tá? Então ele vai fazer essa verificação e evidenciar essa evolução, né, quantitativa e qualitativa. Deve compreender todos os bens, direitos, tanto tangíveis, materiais, como intangíveis e imateriais, as obrigações e o patrimônio líquido da entidade. Senhores, lembra que eu pedi para vocês logo no comecinho não esquecerem do que eu anotei aqui na lousa, né? Olha só, eu disse bens, direitos e obrigações. Lembram? E aqui o balanço patrimonial está falando justamente disso. E o que seria então bens, direitos e obrigações? Para organizar a contabilidade, nós temos o ativo e o passivo. E como o próprio nome sugere dos dois aqui, ativo e passivo, né? Ativo sugere coisa boa, o conjunto de bens e direitos, e o que eu poderia dizer como um conjunto de bens? Um carro, o dinheiro, a conta bancária, o que eu posso dizer também uma máquina, o estoque, né? Tudo isso que a empresa possui vai estar contabilizada aqui, concentrada em bens, dentro do ativo, o que a empresa possui. E direitos? Direitos são situações em que eu não recebi ainda. Então vamos imaginar, eu vendi a prazo e aquela pessoa me prometeu pagar em 10 vezes. Aquilo, naquele momento, gerou um direito, o direito que eu tenho de receber
aquele valor. Então, isso também é contabilizado no ativo. Então, eu vou programar, fazer o que nós chamamos de provisão e esperar receber a cada mês aquela parcela, tá certo? Então, conjunto de bens e direitos, ativo e o passivo, como o próprio nome diz, é o conjunto de obrigações, o que eu tenho a pagar, tá certo? Seja a curto ou longo prazo, cai aqui, é a coisa ruim, né? É a dívida, né? O contas a pagar, o duplicatas a pagar, vai estar aqui concentrado, tá certo? No passivo. E justamente o conceito que o balanço patrimonial nos traz é que ele faz, né, a mensuração qualitativa e quantitativa do conjunto de bens, direitos e obrigações, ou seja, ativo e passivo. Para quê? Para eu saber o quanto eu tenho de patrimônio líquido. É por isso que existe o balanço patrimonial. E a partir daí eu consigo mensurar e consigo avaliar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Essa é a função, né? Não fringir dos ovos. Claro, não é só isso, mas o principal objetivo é avaliar, né, a saúde financeira, a saúde patrimonial da empresa, tá certo? Continuando. A estrutura do balanço patrimonial, né, ela tem que observar a disciplina contida nos artigos 178 a 184 da Lei número 6.404 de 76 e da Lei 11.638 de 2007. Eu, inclusive, já citei aqui essas duas leis, né? E aí são regramentos que a contabilidade, o contador deve seguir na demonstração. Então existem regras, né? Tanto é que aqui, senhores, quando eu coloco ativo desse lado e passivo daquele lado, a lei me determina isso, a regra contábil me determina isso. Isso não é aleatório, tá? Então, numa demonstração, o ativo vai ficar sempre do lado direito e o passivo vai ficar do lado esquerdo. Ou, se você tem uma demonstração extensa, primeiro vem ativo e o passivo vem depois, tá? Então, esta regra é uma regra utilizada não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá bom? O balanço patrimonial, ele é composto de duas partes, ativo e passivo, que eu já comentei, já adiantei para vocês. Tradicionalmente, é apresentado gráfico, né, em um gráfico em forma de T. O lado esquerdo, como acabo de dizer, é o lado do ativo e o lado direito é o lado do passivo. Só para não confundir, eu falei direito aqui porque eu estou de frente para vocês, tá? Mas se eu tivesse de costas, né, esquerdo ativo, direito passivo, hein? Não vai confundir não, por favor, tá? Bom, o lado passivo, composto por obrigações, é patrimônio líquido, revela a origem dos recursos totais que a empresa tem à sua disposição e que estão aplicadas no patrimônio. O lado esquerdo, que é o lado do ativo, revela a aplicação desses recursos totais. Isso é, mostra em que a empresa investiu todo o capital que tem à sua disposição. O passivo, senhores e senhoras, não se esqueçam, também é considerado e também é chamado como capital de terceiros. E aí, mas por que capital de terceiros? Porque é um dinheiro que eu devo para as outras pessoas. Então, aí é capital de terceiros. Por isso o nome, né, nomenclatura, capital de terceiros. Continuando. No ativo, as contas representativas de bens e de direitos serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registradas em dois grandes grupos. Ativo circulante, ativo não circulante. Grau de liquidez, ativo circulante, ativo não circulante. Grau de liquidez, ativo circulante, não circulante, grau de liquidez. O que significa isso? Significa que numa demonstração, e aí o que a gente chama essa demonstração é o princípio de uma coisa chamada plano de contas. O plano de contas é um relatório na contabilidade, tá, que demonstram o ativo, o passivo, a disposição das contas no ativo, no passivo, despesas e receitas, tá? E ela é organizada de acordo com a liquidez dela. Quando a gente fala em ativo circulante, significa que são contas com poder de liquidez alto. O que é um poder de liquidez alto? Significa que, como por exemplo, dinheiro, eu realizo ele de forma rápida. Uma conta bancária, eu faço uma transferência de uma forma rápida. E o não circulante? O automóvel, voltando a dizer, né, como exemplo, eu não tenho como vender ele rápido. Então, precisa um processo, uma documentação. Então, ele entra no não circulante porque a liquidez dele é pequena. A liquidez do dinheiro é mais alta, mais rápida.
E aí, como eu disse, o grau de liquidez é maior ou menor no prazo, né, ou menor prazo, no qual bens e direitos podem ser transformados em dinheiro, que foi o que eu acabei de dizer. Então, se eu tenho dinheiro na mão, ele está realizado ali. Agora, o carro eu tenho que realizar ainda. E o imóvel, então, quanto tempo demora para eu realizar, né? Ou seja, ter a liquidez daquele imóvel? Então, obviamente, ele vai ser classificado, né, de acordo com a liquidez dele, certo? O circulante, composto de bens e direitos, como a gente já falou, que estão em frequente circulação no patrimônio. São os valores já realizados ou que serão realizados até o término do exercício social subsequente, tá? Então, é importante dizer que esses valores sempre serão ou, né, terem a circulação dentro do ano ou no mais tardar no ano subsequente. O não circulante ele é feito, né, ele é completo. Vou receber nos próximos anos, tá? Investimentos, imobilizado e intangível. E aí entra aqui o intangível como exemplo, eu posso citar a marca da empresa. A marca da empresa é um bem intangível. Eu não tenho como pegá-lo, certo? Porém, ele tem um valor. Então, você imagina uma marca como McDonald's, Habib's, entre outros. Então, ele entra, sim, é mensurado e entra na contabilidade da empresa, senhores. Então, essa evolução, né, se aumenta o valor, por exemplo, nós vamos falar de JBS, tinha um valor astronômico, né, a marca. Agora, com todo esse escândalo, infelizmente, deu uma quedinha. Isso tudo é mensurado, né, e também transcrito na contabilidade, tá? Passivo. A parte do balanço que evidencia as obrigações e, obviamente, o patrimônio líquido. Segundo estabelece a lei, sempre baseado na lei, no passivo as contas serão classificadas nos seguintes grupos: passivo circulante, passivo não circulante, que aí é a mesma classificação, os senhores, do ativo, né? É liquidez, é grau de liquidez também a mesma coisa. Então, o que eu tenho que pagar já eu tenho que pagar lá na frente, tá? E o patrimônio líquido. O que resulta o patrimônio líquido é ativo menos passivo. Vai dar um patrimônio líquido, tá? E aí, ó, nesse caso aqui eu falei grau de liquidez, mas na verdade grau de exigibilidade. Representa o maior ou menor prazo para que a obrigação deve ser paga. Então, condição de liquidez é ativo e condição de exigibilidade é passivo, tá? Obrigações de pagar, obrigações de fazer. Sempre que falamos em passivo, é a obrigação de alguma coisa. É a obrigação de alguma coisa, entra no passivo, certo? Passivo circulante. Obrigações a fornecedores, empréstimos e financiamentos. Opa, voltando. Empréstimos e financiamentos, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas e previdenciárias, enfim, tudo isso aqui resulta o passivo circulante. O não circulante é o exigível a longo prazo. Como eu disse, o que eu não tenho que pagar neste ano, mas eu tenho que pagar em outros anos, então ele é classificado no passivo não circulante. Seguindo, redutoras de balanço, tá? Isso aqui eu vou dar um ampassando bem por cima, porque assim é uma coisa um pouquinho mais complexa e eu vou preferir deixar isso para um curso um pouquinho mais avançado, tá? Mas as contas redutoras, só para vocês entenderem, né? Elas sempre vão ser precedidas de um sinal negativo na frente. Então, se eu estou dizendo, né, de uma determinada conta, por exemplo, uma conta ICMS, eu vou contabilizar o ICMS, tá? Uma conta redutora ela vai vir representada com um sinalzinho negativo antes do ICMS, tá? E o que ela significa? Se ela estiver do lado do ativo, significa que ela ainda não foi incorporada ao ativo. Se ela estiver do lado do passivo, idem, também não foi incorporada. Mas eu vou tratar isso num outro momento, com mais tranquilidade, prometo a vocês, num outro bate-papo um pouquinho mais avançado, tá? Mas é importante vocês saberem, é importante saberem que existem as contas de origem redutora. As aplicações de recursos, origens e aplicações. Os recursos totais que estão à disposição da entidade compreendem os capitais investidos na entidade. O passivo mostra a origem, ou seja, como a entidade os conseguiu. E o ativo apresenta a aplicação, ou seja, em que a entidade aplicou os recursos que tem à sua disposição. O total do ativo, bens mais direitos, tem de ser igual ao total do valor passivo, obrigações e patrimônio líquido. O que significa isso? Bem,
Ali dissemos, né, que os recursos totais que estão à disposição da entidade compreendem os capitais investidos da empresa. Então, é meio que o passivo fiscalizando o ativo. O passivo controla as obrigações, o que eu tenho a pagar. E o ativo, ele vai comprovar, né, o que eu apliquei, né, ou seja, o valor que foi empregado e o valor que restou. E é interessante dizer que ali fala assim, ó, o valor total do ativo tem que ser o valor total do passivo. Numa demonstração contábil, se eu imaginar que eu fechei o total do ativo em R$1 milhão, qual vai ser o valor do passivo? R$1 milhão, tem que ser. Tem que bater. Aí você vai me falar, professor, o senhor está maluco? Como é que o passivo tem que bater com o ativo? Ué, se eu estou dizendo para vocês que o método de contabilização é o método das partidas dobradas, que para cada débito existe um crédito com valor correspondente, se ao final da contabilização, no balanço patrimonial, senhores, não estou dizendo nas contas de resultado que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas no balanço patrimonial, o valor do ativo não bater com o passivo, significa que vocês erraram em algum momento. A forma de nós atestarmos que a contabilidade foi feita de uma forma correta, sem erros, né, de escrituração, é quando bate aqui ativo com passivo. Lembrem-se, para cada débito existe um crédito com valor correspondente. Então, o valor do ativo tem que bater com o valor do passivo. O valor do carro, quando você compra em dinheiro, o valor do carro é 40 mil. Olha aqui, ó. Carro, débito, 40 mil. Quanto que eu paguei em dinheiro, caixa para o carro? 40 mil. Então, se eu for demonstrar isso no ativo e no passivo, tem que dar 1.000 e 1.000. Tem que dar 40 mil, 40 mil. Entenderam? Certo? Então, essa é a sistemática da contabilidade. Continuando. O enfoque gerencial do balanço patrimonial é uma demonstração que fornece informações a respeito do patrimônio da entidade. Informações extras que podem interessar aos diversos usuários, sempre lembrando ativo igual a passivo, tá? O valor na hora da contabilização tem que bater. Usuários internos e usuários externos, eles se utilizam das informações do balanço patrimonial. Os internos são os funcionários, os diretores, os gestores da empresa, tá? Caso o usuário seja um exímio conhecedor das técnicas contábeis, torna-se muito abrangente o seu poder de conclusão. No entanto, para o administrador, o proprietário, o diretor, enfim, as demais pessoas que não sejam especialistas em contabilidade também podem fazer uso do balanço patrimonial e tomar decisões a partir desta demonstração. É sabido, senhores, que os gerentes bancários, eles utilizam, tá, através de técnicas e de contas, né, e coeficientes, que a gente chama coeficiente de liquidez ou de endividamento, para verificar a saúde financeira da empresa, tá? Então, cuidado, o balanço tem critério e depois a sua avaliação, a sua análise, né, também é criteriosa e também tem técnica, tá? Para saber se aquilo está correto ou não. Conjunto patrimonial, já disse aqui, bens, direitos e obrigações. Equação patrimonial, bens mais direitos menos obrigações igual a patrimônio líquido. Foi o que eu disse para vocês. Ativo menos passivo vai dar patrimônio líquido. O balanço patrimonial, olha lá, já tinha mostrado para vocês na lousa. Ativo, bens e direitos, passivo, obrigações, patrimônio líquido. Ativo consiste na aplicação dos recursos à disposição de uma empresa. Passivo e o patrimônio líquido consistem nas origens dos recursos de uma entidade. Origens e aplicações do capital. A aplicação sempre está no ativo, circulante ou corrente, e no não circulante, longo prazo. Origens, terceiros, capital de terceiros, já disse para vocês, e próprios, que é corresponde ao patrimônio líquido, capital próprio ou patrimônio líquido. Essa é a demonstração. Quais as informações que os usuários internos podem conhecer a partir do balanço patrimonial? Olha só. Realizando exames minuciosos em cada uma das contas que compõem o balanço patrimonial, poderão mapear a eficiência de cada gestor responsável pelos recursos da empresa. Então, a contabilidade, ela pode trazer essa informação, sim, através do balanço patrimonial. Olha que bacana. Coletar dados, além disso, né? Coletar dados com o intuito de determinar metas a cada setor da empresa. Então, você pode sim verificar que a gente chama na contabilidade divisão em centro de custos, tá? Essa divisão, ela pode ser apurada através
através do balanço patrimonial, do relatório contábil, e aí você impõe metas mais assertivas aos departamentos. Conhecendo a situação financeira da entidade, controlar a capacidade de poder e saldar os compromissos assumidos com terceiros. E estudar, ao fim, o passado e projetar o futuro da entidade. Tá certo? Controlar os investimentos efetuados no ativo em bens circulantes e em bens não circulantes. As proporções entre os capitais próprios e capitais de terceiro, o capital total e líquido à disposição da empresa, enfim, todos os aspectos relacionados com o patrimônio da entidade de acordo com o interesse do usuário. O relatório ele é bem complexo e amplo. Então, cada usuário pode querer uma fatia só. Ele não quer saber de toda a informação. Eu quero saber a capacidade de pagamento. Eu quero saber o quanto é o endividamento. Eu quero saber se essa empresa tem lucro ou prejuízo. Enfim, cada informação, né, ela pode ser apurada, extraída de uma forma, né, ou de uma forma ampla e geral, né, avaliando todos os aspectos desta empresa, dessa entidade, tá? DRE. O DRE é um relatório contábil também, destinado a evidenciar a composição do resultado formado num determinado período de operações da entidade. É uma demonstração contábil que evidencia o resultado econômico, isso é, lucro ou prejuízo apurado, lucro ou prejuízo bruto apurado, bruto, não se esqueçam, bruto, pela empresa no desenvolvimento das suas atividades durante um determinado período. Entramos agora num universo que nós não tínhamos ainda falado, que é o universo das despesas e receitas. Aqui em cima, qual é a diferença? Aqui no ativo e no passivo, eu estou tratando de contas patrimoniais. Quando eu falo do DRE, eu estou tratando de contas de resultado, despesas e receitas, ou seja, são todas as operações de pagamento ou de recebimento da empresa. Eu vendi o produto da empresa, receita, eu paguei uma conta de telefone, despesa. Entenderam? Essa é a diferença. Aqui eu trato patrimônio, de patrimônio. Aqui eu trato de resultado. Aqui eu apuro lucro ou prejuízo bruto. Eu jogo para cá e a partir das mutações patrimoniais eu chego no lucro ou prejuízo líquido operacional. Tá certo? Entenderam? Muito bem. A estrutura da DRE. Receita bruta das vendas e serviços, né? Porque pode ser uma empresa de serviços, as deduções das vendas, os abatimentos, os impostos, a receita líquida das vendas e serviços, o custo da mercadoria de serviços vendidos, o lucro bruto, as despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, lucro ou prejuízo operacional, que foi o que eu disse para vocês. Então, essa é a estrutura de apuração do DRE, demonstração do resultado do exercício, ok? O resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão desse imposto, pagamento de imposto é considerado também despesa, e aí entra no DRE. O CMV, que é o custo das mercadorias vendidas, também entra no DRE, tá? Porque eu tenho um custo, né, operacional para operacionalizar a empresa, né? Esse custo também é contabilizado. O DRE é composto por contas de resultado, que eu já falei para vocês aqui, e também por contas patrimoniais. As contas de resultado que integram o DRE são todas aquelas que representam as despesas e custos e as receitas, observando o princípio da competência. Quando eu falo princípio da competência, eu estou dizendo na realização, o mês de realização. Eu sempre vou por mês para fazer a apuração, tá? Eu respeito a competência. As contas patrimoniais que integram a DRE são aquelas representativas das deduções e das participações no resultado. Normalmente elas integram o DRE no final, quando a gente transforma o lucro ou prejuízo operacional em lucro ou prejuízo final, tá certo? Lucro ou prejuízo líquido.
O estudo dos componentes da DRE, receita bruta ou receita bruta de vendas. Neste item deverão figurar os saldos das seguintes contas: venda de mercadorias, atividades de empresas comerciais, vendas de produtos, atividades industriais e receita de serviços, atividades de prestadora de serviços. Deduções e abatimentos. Podemos computar, né, na dedução e abatimento da receita, vendas anuladas, descontos incondicionais concedidos, ICMS, PIS, COFINS, ISS, enfim, isso a gente reduz da venda. E aí chegamos na receita líquida ou receita líquida de vendas. Corresponde ao valor da receita operacional bruta, deduzida as vendas anuladas, os abatimentos sobre as vendas, descontos incondicionais e tudo aí que a gente já falou no passado, né? No slide anterior. Nós chegamos aí então na receita líquida. Custos operacionais. Neste item figuram as seguintes contas, cujos saldos deverão ser subtraídos da receita operacional líquida. O custo das mercadorias vendidas, o CMV que eu falei para vocês, ou o CPV, ou o CSP. Custo das mercadorias vendidas, custo dos produtos vendidos e custo dos serviços prestados. Tá? Então, se eu tenho custo para operacionalizar o meu negócio, eu tenho que deduzir isso, obviamente, das minhas vendas, não é isso? Para conseguir apurar o lucro, tá? Porque senão eu troco figurinha. Eu vou pagar para trabalhar? Não, né? Eu não posso pagar para trabalhar. O lucro operacional bruto, que a gente já falou isso, que o DRE apura, corresponde à receita operacional líquida da qual foram deduzidos os custos operacionais. Representa o resultado obtido nas operações, objeto da exploração principal da empresa. Por que eu citei que resulta né, a venda, a receita aqui, né, da exploração principal da empresa? Porque podem ser gerados outras receitas, como, por exemplo, receita financeira. A empresa ela recebeu atrasado algumas prestações e gerou juros, e ela recebeu esses juros. Então, ela não é uma receita oriunda, né, da atividade principal dela, e sim uma receita financeira. Ou outras, uma receita de aluguel, efetivamente, que ela tem um prédio alugado, né? Então, isso é importante e é segregado no DRE, no relatório. Tá bom? Despesas operacionais, né, são as despesas financeiras, gerais, administrativas, né? As despesas com vendas também entram, né? Englobam tanto os gastos com pessoal, como os demais também necessários ao desenvolvimento das atividades comerciais. Despesas e receitas financeiras, e aí a gente vai aprofundando um pouquinho mais, né? Depois está girando no GC e vocês podem me solicitar, eu envio a apresentação por e-mail, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui a gente faz mais um en passant e segrega aqui, separa um pouquinho o que cada despesa, né, significa, né, no caso da despesa financeira, geral, administrativa, e aí se vocês quiserem, eu mando, né, vocês me mandam um e-mailzinho e eu devolvo para vocês com o material, tá? Ou até com alguma dúvida, se vocês quiserem alguma explicação adicional. As outras despesas operacionais, outras receitas operacionais também, né, tudo que está classificado dentro dessas contas. Lucro ou prejuízo operacional, né, que corresponde ao lucro obtido no confronto entre o lucro bruto acrescido das demais receitas operacionais e deduzido das demais despesas operacionais, né? Outras receitas e outras despesas que eu já disse para vocês, né? Quando você fala em outras receitas, pode ser uma receita financeira ou de aluguel, ou pode ser uma despesa financeira também, uma despesa que não corresponde com a atividade fim, tá, da empresa. Lucro ou prejuízo líquido do exercício, que eu já disse a vocês, que é saindo esse lucro bruto daqui, né, passando, né, e levando em consideração a variação patrimonial, eu chego então no lucro ou prejuízo líquido, né, da empresa. A gente tem um modelinho de DRE contábil aqui, eu acho que é importante vocês verificarem, né? Porque aqui vai o valor da receita bruta, depois as deduções e abatimentos que nós dissemos, né? Já tratamos em outros slides, né? A gente aqui vai dar a receita líquida, então, ou seja, se eu pego a receita bruta, menos deduções e abatimentos, eu já consigo obter a receita líquida. Olha que interessante, né, a demonstração. Aí depois eu continuo, menos custos fixos, menos lucro bruto, aliás, desculpe, menos custos fixos, eu apuro o lucro bruto, depois das despesas, lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Isso também é levado em consideração ao tributo para eu alcançar o lucro líquido.
A gerencial, né, que é um modelo de DRE voltada para a gestão da empresa, então não é um DRE contábil, ela contempla aqui, ó, quase que as mesmas coisas do DRE contábil, mas ela tem um diferencial, que é a margem de contribuição. A margem de contribuição, que também poderemos tratar desse assunto mais para frente, de uma forma mais específica, tá? E aí, como a gente percebe, a DRE contábil consiste em demonstrar em forma dedutiva, né, das receitas os custos integrais fixos, variáveis, diretos e indiretos, e posteriormente as despesas. Ao elaborar uma DRE, deve-se considerar as necessidades de cada usuário, conhecer o resultado de determinado produto e uma atividade, conhecer o resultado econômico, conhecer o retorno de um determinado recurso aplicado, enfim, essas são as finalidades e por isso que existe a demonstração do resultado do exercício, tá? Vamos falar rapidamente aqui do DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos, e do DNPL, que é da demonstração das mutações de patrimônio. O DLPA é um relatório contábil que tem por finalidade evidenciar a destinação do lucro líquido apurado no final de cada exercício. A empresa apurou líquido. Para onde foi esse dinheiro? Tem que constar aqui nesse relatório. Se não constar nesse relatório, esquece. O DMPL, né, é um relatório contábil que visa evidenciar as variações ocorridas em todas as contas que compõem o patrimônio líquido em um determinado período. Então vai segregar todas as contas de patrimônio líquido, né, e aí vai fazer essa demonstração aqui, tá? Na elaboração do DMPL, os dados para essa elaboração são extraídos do livro Razão, que a gente já comentou isso aqui também, né, nessa videoaula, bastando consultar a movimentação ocorrida durante o exercício em cada uma das contas do patrimônio. O DFC, demonstração de fluxo de caixa, que tem por finalidade, né, a demonstração do caixa da empresa, as entradas e saídas financeiras. Basicamente, o DFC é utilizado para entrada e saída financeira, segrega isso do balanço patrimonial, segrega do DRE, né, demonstrando sempre em um único relatório toda a entrada e saída de dinheiro. Demonstração do valor adicionado e as suas notas explicativas e pareceres, né? O DVA é uma das mais importantes inovações trazidas, né, pela Lei 11.638, que promoveu a alteração da Lei de Sociedades, surgiu na Europa por influência da Grã-Bretanha, da França e da Alemanha, e tem sido cada vez mais difundido e adotado por outros países, principalmente por recomendações expressas da ONU. Olha que legal. É um relatório contábil que evidencia o quanto de riqueza uma empresa produziu. Isso é, o quanto ela adicionou de valor aos seus fatores de produção e que de forma essa riqueza foi distribuída entre empregados, governo, enfim. Então, tudo que é gerado de riqueza, né, da empresa, nesse relatório, ela se verifica o quão e para onde foi repartido esse valor. É um item bastante interessante e ele é encaixe, né, do balanço social das empresas também. Muitas empresas que investem, né, ou no meio ambiente, ou na responsabilidade social, né, ela acaba trazendo, né, para o DVA e fazendo o link, a conexão, tá? As notas explicativas sempre trazem, né, informações por escrito, né, das evoluções patrimoniais. Então tem um balanço patrimonial, vai vir uma nota explicativa embaixo para determinar, né, ou como foi contabilizado aquele valor, ou para justificar um determinado valor de passivo, enfim, é para isso que serve as notas explicativas. Os pareceres. Parecer são os relatórios da diretoria, não existe balanço, né, validado sem o relatório de aprovação da diretoria e do conselho fiscal da companhia. O contador faz a demonstração contábil e os diretores e o conselho fiscal avalizam, para aí sim dar publicidade, né, publicação em jornal e aí oferecer esses relatórios aos usuários da informação. Controles internos, nós tratamos disso aqui também. Então, dentro, né, dos fatos administrativos, né, dentro do sistema contábil, dentro dos relatórios que são gerados, né, dentro de um controle, de um sistema, a empresa ela vai fazer a verificação de como foi, né, feito
as peças contábeis. Após essa verificação e a integração dessas informações à gestão da empresa, é que é comprovada a veracidade das informações. E quem faz isso são o Departamento de Controles Internos ou de Auditoria Interna. Esses mesmos gestores não executam todas as tarefas oriundas desses fenômenos administrativos. Portanto, delegam a maioria das tarefas a outras pessoas sob sua responsabilidade. Como ter certeza que todos os fatos administrativos estão sendo captados pelo sistema contábil da empresa? Como? Os mecanismos de controle que possibilitem que todos os fatos contábeis sejam registrados corretamente ao sistema. Toda a empresa, ao elaborar um sistema de controle interno, deve contar com a presença de diversos profissionais, principalmente do contador, que por sua vez deverá estruturar um plano de contas, tá? E um organograma por responsabilidades também de fundamental importância nesse processo. Ou seja, como o controle interno vai apurar a responsabilidade? Através de organizações. O plano de contas é um relatório que vai começar a organização. Além disso, o organograma da empresa. Quem é o responsável por fazer os relatórios contábeis, por fazer análise e depois por fiscalizar. Então isso tudo tem que estar demonstrado e muito bem demonstrado. A segregação de funções é muito importante. Os documentos hábeis, né, ou seja, garantir a idoneidade da documentação, também é um passo importante para que os relatórios contábeis tenham, né, força jurídica. E é só, pessoal. Por hoje a gente encerra. Espero que eu tenha, elucidado alguns pontos. A matéria é bastante intensa, bastante importante. Tem muita coisa a se tratar ainda, né, de contabilidade. Como eu disse, assuntos que vão caminhando um pouquinho mais para uma coisa mais... aqui é básico, a gente está indo para uma coisa um pouco mais... avançada, né? E espero que vocês tenham gostado. Caso queiram, como eu disse, né? Vocês acompanharam aí o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, queiram entrar em contato, fiquem à vontade. Caso queiram mais informações, a secretaria da nossa faculdade está à sua disposição. Logo vou interessantes e importantes para a carreira de vocês. No mais, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.